antes da gente iniciar, né, mais uma vez, né, sou aqui Bruno Kikumoto, né, sou CEO aqui do Canal Solar, né, e um dos proprietários aqui também, um dos sócios. Né, o Canal Solar costumo falar que a gente é um hub de conhecimento, né, a ideia é que a gente traga, né, e apresente conhecimento das mais diversas formas, das várias formas possíveis, tá? Então, nós temos um portal de notícias, né, na internet, né, somos aí o principal veículo de comunicação do setor de energia solar. Todos os dias a gente tem aí notícias quentinhas para vocês, atualizadas, artigos técnicos, guias para que vocês possam utilizar nos projetos, né, no dia a dia de vocês, informações sobre mercado, informações sobre regulação, leis, governo, políticas, né, você pode acessar ali, né, canalsolar.com.br, e sempre, né, como eu falei, todos os dias a gente vai ter notícias quentinhas ali para vocês, tá? A gente também, né, tem aqui o nosso pilar, né, dentro desse hub de comunicação, de conhecimento que a gente comentou, a gente tem um pilar de cursos, né, onde a gente apresenta conteúdos mais específicos, né, conteúdos mais elaborados, como o que a gente vai apresentar para vocês amanhã, né, falando sobre projetos de energia solar fotovoltaica, né, das mais diversas aplicações. Temos também outros cursos, né, mais específicos, né, vocês podem acessar aí também, tem um QR Code para, de repente, quem quiser, né, entrar ali na nossa página e conferir quais são os outros cursos que a gente tem no catálogo, né? A gente tem cursos que são oferecidos no formato online ao vivo, né? Então, para todo mundo que está aí espalhado aí pelo país poder assistir. Nós temos também no modelo presencial, né? A gente atualmente não tem feito muito por conta aí da pandemia, né? Do coronavírus, mas a gente já fez alguns cursos presenciais, inclusive aí em Pernambuco, em Recife. Adoro a cidade, né? Parabéns para vocês aí também, não só pelo dia aí dos técnicos, mas também aí pelo estado de vocês, que é muito bonito e muito rico, né? A gente tem um outro pilar aqui que é de consultorias, né? Gosto de enfatizar também que é um pilar aí de transmissão de conhecimento. A gente sempre procura fazer as consultorias, né? Sejam as verificações, certificações, as análises, as engenharias de proprietário que a gente faz. A gente sempre procura orientar, né, a equipe técnica do projeto para que eles façam e executem os projetos da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem aqui muitos dos parceiros, muitos dos nossos alunos, às vezes consumidores finais também. A gente tem atendido aqui grandes empresas, né, que estão instalando energia solar, que estão contratando vocês para colocar projetos aí de pé, né? Entre eles, a gente já atendeu aqui Rede de Farmácia Pague Menos, né, Magazine Luiza, bancos, né, Banco Fator, Banco Santander também. Enfim, a gente está aqui para, né, como eu falei, trazer conhecimento aí para todas as etapas da cadeia aí de valor, né? E aqui a gente tem também aqui no Spotify, né, e em todos os tocadores aí de podcasts, nós temos aqui o Papo Solar, né, você também pode acessar ali e ver as conversas, né, os bate-papos que a gente faz com os profissionais do setor, com os grandes clientes aí que estão instalando energia solar. Para fechar essa parte de apresentação, coloco aqui o meu perfil, né? Como eu falei, meu nome é Bruno Kikumoto, né? Tem esse nome completo extenso, né? Mas o pessoal me chama de Bruno Kikumoto. Sou técnico em eletrônica, né? Coloquei ele em instituição, talvez vocês não conheçam, Ipolon é uma instituição de ensino que dá cursos técnicos, né? Lá na minha cidade natal, que é Londrina, tá? Sou engenheiro eletricista também, né, formado pela Universidade Estadual de Santa Catarina, e tenho mestrado também em engenharia elétrica, né, pela Unicamp, tá? Atuei aí vários anos na indústria, né, na indústria de eletroeletrônico, né, na indústria de linha branca, propriamente dita, né? E há algum tempo aí já venho dedicando aí a minha vida, né, para essa área de energias, e mais especificamente na parte de energia solar fotovoltaica. Sou também professor dos cursos de energia solar fotovoltaica aqui na Unicamp, né, em Campinas, e atualmente sou sócio e diretor executivo aqui do Canal Solar.
Vamos falar de energia solar, né? Antes de qualquer coisa, né? Eu gosto muito de mostrar algumas figuras aqui para vocês entenderem, né, onde a gente está. E gosto sempre de enfatizar isso, né? Para quem já está atuando com energia solar fotovoltaica, né, a boa notícia é de que vocês escolheram o mercado certo, né? E para quem ainda está em dúvida, não entrou na energia solar, ou se de repente até não está em dúvida, mas não prestou muita atenção nesse mercado, né? O que eu quero mostrar para vocês com esses gráficos é de que vale a pena e vale muito a pena estar nesse mercado, né? Mostra aqui alguns gráficos, né, de uma consultoria internacional mundialmente conhecida e reconhecida, que é a Bloomberg, né, Bloomberg NEF, tá, que é uma entidade aí que faz estudos, né, um veículo de comunicação, na verdade, internacional, que olha, né, a Bloomberg NEF olha para o mercado de energia elétrica, né? Aqui no lado esquerdo, logo no topo, a gente mostra a matriz, né, a capacidade de instalada, né, da matriz energética global, né, que está todo mundo, ano a ano, né? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, né, 2010, vamos nos situar ali, né, o que está em amarelo aí é energia solar, né? As outras cores são outras fontes de energia. Então, ali em 2010, mundialmente falando, a energia solar ela era pequena, né, em termos de crescimento, né, de representatividade, na verdade, da matriz elétrica. Tá? Aí a gente vem andando aqui ao longo dos anos, né, esse gráfico ele vai até 2019, né, e 2020 e 2021 eu posso afirmar a vocês, né, que esses números ainda são maiores, mas a gente vê que a energia solar ela começa a predominar em todo mundo, tá? Isso aqui é tudo também, viu, pessoal? A gente vai falar mais para frente, né? Mas isso daqui é geração centralizada e geração distribuída, né? São projetos de grande porte, projetos de médio e pequeno porte também, tá? Isso, inclusive, é uma característica também da energia solar, né? Uma energia modular, né? Na qual aí os projetos de pequeno porte, de médio e grande porte, eles utilizam basicamente os mesmos conceitos, obviamente numa escala diferente, né? Maior ou menor, dependendo da aplicação, mas conceitualmente falando, a gente está falando da mesma coisa, são os mesmos painéis solares fotovoltaicos que a gente coloca nos telhados aí das pessoas que decidem instalar, são estes mesmos painéis que vão lá para as usinas de geração centralizada, né? Aqueles grandes parques de geração solar. Então, aqui a gente vê que a energia solar ela vem crescendo, né? E crescendo bastante aí ao longo dos anos, tá? Aqui na parte de baixo, a gente tem aqui do lado esquerdo um gráfico que mostra a tendência do preço, né, dos módulos de energia solar ou painéis fotovoltaicos, como a gente fala, né, e a gente, né, começa a entender o porquê que a energia solar está crescendo tão fortemente, como eu mostrei ali no gráfico de cima, né? Isso tem muito a ver com o preço, né, dos painéis de energia solar que estão caindo, tá? Então, quanto maior o volume de painéis solares fotovoltaicos, né, e daí, aí acaba se criando uma espiral do bem, que eu gosto de falar, né, que aí o aumento da representatividade da energia solar faz com que o volume de produção aumente bastante. Quando a gente aumenta o volume de produção, né, em qualquer tipo de indústria, mas principalmente na indústria de semicondutores, o preço cai muito, né? E aí a gente entra nessa espiral, né? Então, o preço cai, aumenta ainda mais, né? Aumentando ainda mais, o preço cai mais, e a gente entra nessa espiral positiva, como eu falei. Tá? Então, mais do que uma questão sustentável que a gente tem na energia solar, a gente vê que os preços também fazem sentido. Então, esse crescimento nos dá, olhando para esses dados, né, a gente tem a convicção para dizer que esse crescimento é um crescimento orgânico, né, e não um crescimento forçado, né, que depende de subsídios que uma hora ou outra podem acabar. Né? Então, é uma coisa que acontece naturalmente. O preço da energia solar está cada vez mais competitivo, né? As pressões por soluções sustentáveis estão cada vez maiores, né? Já visto aí, né, as várias reuniões
de clima, né, de ações aí climáticas que a gente vê, né, a última reunião em Paris, teve o protocolo de Kyoto lá atrás. Esse ano a gente teve uma reunião muito grande envolvendo aí as grandes nações, cada vez mais o mundo preocupado com uma extração, aí, uma utilização do nosso meio ambiente mais consciente. E para fechar aqui essa contextualização, eu mostro aqui do lado direito também um gráfico, também da Bloomberg NEF, que mostra como deve crescer o consumo de energia elétrica, né, como deve crescer aqui as nossas necessidades ao longo dos anos, né? Então, aqui a gente tem um cenário de base case, que é esse primeiro aqui de baixo. Então, aqui, né, eu estou mostrando aqui esse base case cenário aqui, né, o cenário base, né, que se não houver nenhum tipo de modificação na forma como a gente consome energia elétrica, né, como na forma em si, né, como que o consumo deve aumentar, né? Então, a gente tem cada vez mais a dependência da questão das soluções digitais, né? Então, isso implica em consumo de energia elétrica. A gente vê cada vez mais o mundo sendo mais tecnológico, né? Eu gosto de dar um exemplo prático, né? Em casa, se eu olhar para a minha fatura de energia, eu guardo, tá, pessoal? Eu sou meio acumulador aí, guardo faturas de energia. Se eu olhar para a minha fatura de energia há 10 anos atrás, eu consumia menos da metade do que eu consumo atualmente. Isso por quê? Por causa da evolução, né? Não só aqui do mundo da energia fotovoltaica, mas as inovações que a gente tem. Então, eu aumentei, por exemplo, minha esposa comprou lá a panela de pressão elétrica, outros equipamentos elétricos, né? Então, cada vez mais a gente vê essa migração para um mundo elétrico, né? Esse cenário que a gente tem aqui em roxo, que é o cenário do meio, é um cenário considerando a mobilidade elétrica, né? E também a gente sabe que é uma tendência irreversível. A gente está partindo para um sistema de transporte elétrico, né? A gente vê já ônibus em grandes cidades, né, veículos de carga se eletrificando, né, deixando os combustíveis fósseis, né, é mais sustentável, é mais barato também, principalmente quando a gente fala em veículos que rodam muitos quilômetros, né? Então, por exemplo, ônibus urbanos, a gente tem exemplos aqui, por exemplo, em São Paulo, aqui numa cidade próxima de Campinas, chamada Indaiatuba, que já tem ônibus elétrico rodando. Em Campinas também a gente tem aqui dentro do campus da Unicamp, os ônibus dentro do campus, eles são ônibus elétricos, né? Outras soluções, como, por exemplo, os VLTs, né, que são aqueles trens. Eu acho que nesse ano ainda, no início do ano, teve um VLT que entrou em operação na Bahia, né, aí no Nordeste, elétrico, né? Enfim, a gente sabe que essa questão da mobilidade elétrica está acontecendo e está acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginou. E a gente vem um outro cenário aqui da matriz elétrica, levando em considerações eletrificações indiretas, como, por exemplo, né, a mudança, principalmente lá fora, aqui no Brasil a gente não tem isso, mas muitos dos edifícios, principalmente na Europa, eles possuem sistemas de aquecimento, né, e lá o inverno é muito mais severo do que o nosso, e há um grande consumo de energia elétrica nesse sentido. Eles utilizam de aquecimento a gás, né? Aquece a água, essa água ela passa numa serpentina e aquece o ambiente, né? Esse é um dos casos que a gente vê que está mudando, né? Eles estão se eletrificando e cada vez mais, né, impulsionando também o consumo de eletricidade. Outro exemplo aqui que que foram considerados aqui para compor essa curva é a utilização do hidrogênio verde. Também uma tecnologia muito interessante, né? Parece muito futurística, mas a gente já tem alguns exemplos aqui de aplicações para pesquisa e desenvolvimento no Brasil, inclusive, tá? E o hidrogênio verde ele vem para fechar aquele ciclo de neutralidade do carbono, né? Que é a grande preocupação mundial atualmente.
né? Então, o que que acontece, né? Qual que é a ideia? A ideia é a gente armazenar energia em forma de hidrogênio, né? Então, a energia solar, ela tem uma sinergia muito grande com essa tecnologia. A gente dá energia para gases, né, que estão contidos aí na nossa atmosfera. Ela vai se converter em hidrogênio verde, vai ser armazenado algumas vezes em tanques, às vezes até em cavernas. A gente já viu algumas aplicações lá na Europa nesse sentido, e aí, né, ele devolve esse hidrogênio para ser queimado, né, entre aspas, ele não é queimado, mas ser reconvertido em energia elétrica, né, gerando basicamente água como escape, né? Então, a gente fecha aí o ciclo da neutralidade de carbono com essas aplicações, e eu tenho certeza absoluta que essa tecnologia ela vai ser vital para que a gente continue nesse planeta, né? E ela tem muito a ver aqui tem uma sinergia muito grande aqui com a energia solar, tá ok? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Pessoal, eu vou tocando aqui, tá? Um pouquinho aqui a apresentação, aí eu vou fazendo aqui algumas pausas para responder as perguntas que vocês estão colocando aqui para mim, né? De novo, peço que o coloquem aqui na aba do QIA, né? Do Questions and Answers, tá bom? Falando aqui de oportunidades no mercado de energia solar, isso daqui é uma matéria que a gente publicou aqui no Canal Solar no início do ano, tá? Previsões aqui da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, de que até 2024 esse setor ele empregue 500 mil de pessoas, tá? Atualmente a gente está falando em um número bem próximo aí de 200, eu diria até 250, 300 mil trabalhadores no nosso setor de energia solar, considerando aí as várias modalidades, e com certeza tem espaço para crescer e vai crescer, né? Para que a gente suporte aquele crescimento que eu mostrei nos gráficos anteriores, a gente precisa de gente, a gente precisa de profissionais e bons profissionais para que isso aconteça, tá? Eu acredito até que essa previsão aqui é uma previsão bem conservadora, né? Eu acredito que até 2024, principalmente com os vários movimentos que a gente está vendo aí no mercado, que eu vou comentar mais para frente, a gente vai ter uma aceleração ainda maior do que foi previsto ali no final do ano. Talvez, né, não me surpreenderia se a gente chegasse até 2024 com mais de 1 milhão de trabalhadores nesse setor de energia solar, tá? Passando aqui adiante. Aqui olhando já mais num longo prazo, mas um longo prazo que também não é tão longo assim, tá? 25 anos, quando a gente fala em energia, não é nada, tá? Então, a gente está falando num horizonte aqui de menos do que 30 anos, tá? Há uma previsão, tá? De que a gente tem uma matriz renovável ocupando aí cerca de 60% do que a gente tem hoje, né? Aliás, daqui em 2050, né, a matriz elétrica ela vai crescer, obviamente, né, a matriz energética ela vai crescer, sendo que 60% dessa matriz lá em 2050 vai ser composta por renováveis. É muita coisa, tá, pessoal? Esse número hoje ele é menor do que 5% globalmente falando. A gente às vezes não se atenta para essa questão, porque a nossa matriz energética aqui no Brasil, a matriz elétrica, na verdade, sobretudo, ela é basicamente renovável, muito por conta das usinas hidrelétricas que a gente tem aqui no nosso país, né? 60% da nossa energia é vinda aí das hidrelétricas, tá? E aí tem alguns problemas também, né? Depender de uma fonte só é um pouco problemático, como a gente está vivendo hoje, a gente sabe disso, todos vocês estão vendo aí nos noticiários, que a gente passa por uma crise hídrica, né? Choveu pouco, se chove pouco, a gente não reabastece os reservatórios dessas hidrelétricas, e com isso a gente tem um déficit de energia e de potência no sistema interligado nacional, tá? Então, é importante a gente ter essa matriz renovável, mas mais do que isso, a gente precisa ter uma matriz energética diversa também, né? E a gente, tudo aponta para que dentro desse universo de energias limpas, energias renováveis,
a energia solar é a que tem despontado, é a que deve crescer mais aí ao longo dos tempos, tá? Falando aqui mais especificamente do nosso universo, né? A gente está aqui falando com técnicos, eletrotécnicos, técnicos em eletrônica, técnicos enfim, né? Todos civis, mecânicos, né? A gente traz aqui, né, algumas oportunidades também especificamente para vocês, né? Primeiramente falando de projetos, né, técnicos eletrotécnicos, eles podem ser responsáveis técnicos, né, fazerem projeto e serem responsáveis técnicos por aqueles projetos de energia solar, limitados aí à potência de 800 kVA, né, ou kilovolt-ampere, tá? Uma unidade de potência aí. E que é bastante coisa, tá, pessoal? Um projeto de 800 kVA é bastante coisa, é bem significante. A gente está falando aí de algumas residências que podem ser abastecidas através aí de um projeto desse tamanho, tá? Acima disso, a responsabilidade técnica ela tem que ser feita por um engenheiro, né, eletricista também. Mas existe aqui um mar de oportunidades para os profissionais técnicos, tá? As grandes usinas, elas precisam, por exemplo, de técnicos ligados à questão ambiental, técnicos de segurança do trabalho, né, os eletrotécnicos também para garantir que as instalações ocorram da forma correta, técnicos da parte civil para garantir que a parte civil também da usina esteja de acordo, né, engenheiros eletricistas, mecânicos, civis, né, eu gosto de falar muito aí que a energia solar, ela é multidisciplinar, né, são várias competências que a gente tem que ter para que um parque solar, para que um projeto de energia solar funcione da maneira adequada, tá? Bastante oportunidade para vocês também nesse sentido. Falando de aplicações, a gente consegue dividir as aplicações de energia solar em duas. Existem várias formas de se dividir, mas uma forma comum que a gente tem é de dividir em aplicações de sistemas on-grid, né, ou conectados à rede, né? Quando a gente fala grid aqui, pessoal, vem do inglês, né, e tem a ver com o grid, né? Lá fora eles chamam a rede de distribuição de energia elétrica, se chamam de grid, né? Então, basicamente, os sistemas on-grid são aqueles conectados à rede, e os sistemas off-grid são aqueles que não são conectados à rede. Para mostrar para vocês aqui algumas aplicações, né, sistemas on-grid são, por exemplo, os sistemas que são instalados em residências, nos telhados, né, ou em telhados de indústrias, né, já indo para uma escala maior, ou até aquelas usinas, as grandes usinas de geração centralizada, que são concebidas principalmente, estão sendo concebidas principalmente aí na região Nordeste, onde vocês estão, né? Também são sistemas conectados à rede elétrica, tá? Alguns exemplos aqui de aplicações off-grid, né? Então, off vem de não estar conectados ao grid, né? Muito provavelmente, geralmente, na verdade, por conta de não haver uma infraestrutura de rede de distribuição próxima, né? Então não tem postes, não tem uma rede de distribuição para alimentar essas unidades consumidoras, né? Essas casas, esses consumidores de energia elétrica, e eles precisam criar, de alguma forma ali, um sistema próprio de geração. Então a gente mostra ali como, por exemplo, aqui uma residência que provavelmente está numa região afastada, uma região rural, uma região ribeirinha, né, numa ilha, onde a gente não tem ali a infraestrutura elétrica. Aqui tem um exemplo de um sistema de energia solar sendo utilizado para bombear água, né, para, de repente, alimentar animais ou até em sistemas de irrigação, como a gente vai ver mais para frente, né. Os postes também, a gente vê muito em rodovias e tem crescido cada vez mais esse tipo de aplicação, né, em rodovias que geralmente em algumas áreas a gente não tem rede de distribuição disponível, e aí é muito ruim não ter uma iluminação pública, né, para os carros que estão circulando ali. Então, os postes solares têm tido uma aplicação bem interessante também, né, para quem já foi ou para quem for, por exemplo, a gente vê muito uma estrutura de postes bem grande no estado do Rio de Janeiro,
algumas das rodovias teve um programa, né, do estado do Rio de Janeiro que implementou esses projetos. Então, algumas das rodovias, muitas delas, na verdade, lá no Rio de Janeiro, têm esses postes solares, né? Um exemplo internacional vem aí de Los Angeles, né? Para quem já foi também, lá próximo do aeroporto, né, de Los Angeles, o LAX, né, LAX, tem uma estrutura de postes solares gigantescas, são quilômetros de postes solares, né, apesar de ter ali a rede de distribuição, né, é mais barato ter aqui a situação dos postes solares, e também aqui na parte de baixo a questão da mobilidade, né, que é uma embarcação que utiliza energia solar, né. Hoje em dia, grande parte das embarcações utilizam o diesel para gerar energia elétrica, mas a gente já começa a ver algumas aplicações com energia solar, com painéis solares, tá? Aqui geralmente tem aplicação de baterias, né, nessas aplicações de postes solares, embarcações, né, sistemas off-grids residenciais também geralmente tem baterias, sistemas de bombeamento d'água, por exemplo, não tem bateria, né? Se tem sol, eu bombeio água aqui para o reservatório, se não tem sol, eu espero chegar o sol para fazer esse trabalho, tá ok? Aqui só para mostrar para vocês como funciona, né, o sistema on-grid e o sistema off-grid. Então, a gente tem aqui uma unidade consumidora, que pode ser uma residência ou pode ser uma fábrica, né? Ela, no modelo convencional, sem energia solar, ela consome energia da rede pública, né? Aqui a rede pública está disponível para várias outras unidades consumidoras, né? Geralmente tem um medidor de energia para aferir o quanto de energia que essa unidade consumidora consumiu do grid, tá? E agora a gente tem a possibilidade de instalar energia solar e não só consumir mais energia do grid, mas consumir do teu próprio painel solar, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Talvez vocês não, porque vocês já estão mais familiarizados com essa tecnologia, mas várias vezes as pessoas me perguntam, mas Bruno, eu já tenho energia elétrica aqui disponível, né? Por que eu vou querer construir aqui um gerador, investir em um gerador, se eu já tenho essa disponibilidade, né? É mais barato, né? A gente gerar a própria energia elétrica no patamar de preços que a gente tem hoje dos equipamentos, é mais barato você gerar a tua própria energia, deixar de consumir essa energia da rede elétrica, né? E ter ali uma conta de energia reduzida. E a gente tem visto também uma aplicação, que eu vou falar mais para frente, né, mas já dando um spoiler para vocês, de utilizar inclusive aqui sistemas de baterias, né, e a gente poder ser autossustentável mesmo, né, utilizar a rede de distribuição aqui como backup, né, gera energia elétrica nos painéis, o que a gente consome localmente é fornecido aqui pelo, né, consumido aqui na residência é fornecido pelos painéis solares. O que sobrar de energia eu posso armazenar aqui numa bateria e depois utilizar no período noturno, tá? Isso é uma possibilidade que tem no futuro. Atualmente, como é que funciona, né? Sem baterias. A gente gera a energia, injeta aqui nesse ponto de paralelismo com a rede, com a unidade consumidora. Se a unidade consumidora tem consumo instantâneo local, por exemplo, igual, né, ou vamos colocar aqui, né, vamos colocar igual a geração da energia solar, né, essa energia é fornecida totalmente aqui para essa unidade consumidora, né, a mesma coisa vale aqui para os industriais. Se de repente eu estou gerando mais energia, né, é praticamente impossível a gente acertar, né, exatamente a mesma potência que há de consumo com a potência de geração, né, potência de geração depende do sol, e a potência de consumo depende de alguém ligar as cargas ali dentro da residência. Então, em geral, ou a gente está gerando mais energia do que a casa consome, ou a gente está gerando menos energia do que a casa consome. Se eu estou gerando menos energia do que a casa consome, vamos pensar aqui, por exemplo, num período aqui de início do dia, né, que a casa tem bastante carga ligada, micro-ondas, iluminação, às vezes o pessoal está tomando banho, né, e pouca geração solar porque o sol está só nascendo, o que vai acontecer? Eu vou fornecer energia que é pouca, mas está sendo gerada nos painéis e é fornecida aqui para o consumo instantâneo, e o déficit, né, de energia, né, aquela energia que eu não tenho aqui capacidade na minha energia solar, ela vai ser fornecida aqui pelo sistema de distribuição, né, pela rede pública. Se acontece o contrário, vamos pensar aqui meio-dia, as pessoas não estão nessa casa, né, no dia de semana, estão trabalhando, e eu tenho uma alta geração de energia solar, porque ao meio-dia, quando eu tenho, né, o sol atingindo ali o ápice, né,
Então, é provável que eu gere mais energia do que o consumo instantâneo da carga. E aí o que acontece? Essa energia ela vai ser fornecida aqui para a unidade consumidora, que é a residência, e o excedente que eu produzia mais, ele vai ser injetado aqui na rede de distribuição, e ele pode ser aqui utilizado, inclusive, para abastecer unidades consumidoras que estão aqui próximas dessa unidade de geração. Então, esse excedente, ele não é perdido, ele é fornecido para a rede, vai gerar créditos de energia, que a gente vai falar mais para frente, e esses créditos de energia podem ser utilizados para compensar, por exemplo, o consumo que vai haver nos períodos noturnos, tá? Então, essa é mais ou menos a dinâmica de um sistema on-grid. Quando a gente fala de off-grid, eu não tenho rede, né? Não tenho o que fazer, ou eu construo o meu sistema próprio, eu não tenho de onde tirar o insumo energia. Então, por exemplo, lá uma residência lá, como a gente mostrou, numa região ribeirinha que não tem rede elétrica, ele pode construir um sistema de energia solar com painéis, controlador de carga e inversores, e sistemas de baterias para fornecer eletricidade para essa residência, né? Então, durante o dia, quando há geração, eu forneço essa energia aqui para essa unidade consumidora, aquele excedente, né, que eu posso ter aqui devido ao consumo, a diferença do consumo com a geração, eu armazeno numa bateria, tá? E nos períodos noturnos, ou nos períodos em que eu não tenho sol, eu vou injetar essa energia armazenada na bateria para a unidade consumidora, tá? Sistema bem simples, é o sistema aí de energia solar fotovoltaica que, na verdade, se desenvolveu antes até dos sistemas on-grid, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A pergunta do Ayrton aqui, se a gente pode disponibilizar os slides. Não, claro que sim, Ayrton. Terminando aqui, talvez não hoje, mas amanhã a gente manda para vocês aí por e-mail esses slides que eu estou apresentando, tá bom? Dando sequência aqui, vamos falar sobre geração centralizada e geração distribuída, tá? Para não ter mais dúvida aqui o que é uma coisa e o que é outra, tá? A nossa matriz elétrica, ela é, por natureza, uma matriz centralizada, né? Onde a gente tem várias usinas de grande porte, tá? Como, por exemplo, Itaipu, como, por exemplo, Ilha Solteira, Belo Monte, Angra, né? Que é uma usina térmica conhecida. Outro exemplo é São Gonçalo, que é um parque solar de grande porte que está lá no Piauí, né? As grandes eólicas aí também, né, são grandes centrais de geração elétrica e que geralmente elas ficam afastadas dos centros de consumo, né? Eu não posso, por exemplo, construir uma hidrelétrica, tem toda aquela questão ambiental, eu vou ter que alagar uma área, então, em geral, eu não posso alagar uma área próxima de um local onde vivem as pessoas, né? Para as térmicas é pior ainda, né? A gente tem toda aquela questão de poluição, né? Então elas não podem, não devem estar próximas de onde as pessoas estão, né? Os centros de consumo são onde as pessoas moram, trabalham. A eólica também tem uma questão problemática, né? Ela tem aquelas pás girando, enfim, elas geram ali um ruído sonoro de baixa frequência que também é nocivo para a saúde das pessoas. E a energia solar, né, geralmente a gente quer, como ela ocupa várias, né, uma área muito grande para instalar os painéis solares, né, uma central exige isso, né, geralmente o custo também da terra próximo aos centros de consumo, próximo de onde as pessoas vivem, é muito caro e acaba inviabilizando esse tipo de projeto. Então, a nossa matriz, ela é, por natureza, centralizada, a gente conecta essas centrais de geração por meio das redes de transmissão, né, que são aquelas grandes torres que a gente vê nas rodovias, por exemplo, tá? Essas redes de transmissão, elas chegam nas subestações de cada um dos municípios, né? Dentro dessas subestações, a gente tem aqui uma conversão, né? A gente tem aqui uma etapa de transformação, e a gente tem aqui as redes de distribuição de energia elétrica, né? Essas redes de distribuição são utilizadas para fornecer energia para as nossas casas, para as nossas para as unidades consumidoras comerciais, industriais e por aí vai, tá? Então, isso é a geração centralizada.
De uns tempos para cá, né, mais especificamente aqui no Brasil, em 2012, a gente teve a regulamentação da geração distribuída, então foi dada a oportunidade, a possibilidade das pessoas, dos consumidores de energia, instalarem também centrais de geração, né? Por isso que vem o nome de geração distribuída, né? Ele está distribuída, essa modalidade de geração ela é distribuída e pulverizada entre as pessoas, entre os consumidores de energia, né? Então, é essa a diferença, né? Até uma das grandes tendências, né, mundiais, não só na energia, né, no mundo nosso, no mercado de energia, mas a descentralização das coisas, né? A gente vê cada vez mais o poder dos mercados indo para o consumidor, que é quem financia aí todos os mercados. E isso não é diferente com a energia elétrica, né? E a melhor forma de ter essa geração de forma distribuída é com a energia solar, né? Quando eu falo em geração distribuída, eu estou falando de centrais de geração na própria unidade consumidora, né? Em cima do telhado da fábrica, em cima do telhado da residência, né? Imagina você, é impossível, né? Não tem como você, não digo impossível, mas é muito mais difícil você, por exemplo, ter uma usina hídrica, né? Em volume, né? Em grande quantidade, de forma distribuída. Para a eólica, a mesma coisa, né? As turbinas eólicas que são eficientes são turbinas a partir de 2 megawatt e meio, né? Então é bastante coisa, né? Não é mais do que uma residência consome, por exemplo, né? E outras modalidades de geração também acabam não sendo viáveis na geração distribuída. Por isso até que a gente vê, né, na geração distribuída, mais de 98% dos projetos da potência instalada é de energia solar, tá? Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui, né, que tem bastante coisa para cobrir aqui. Fiquem à vontade para me interromper aqui se vocês quiserem, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta de alguém que não se identificou, né? Professor, essa energia que é transferida para a rede pública, você recebe em dinheiro ou fica com créditos? Fica com créditos, tá? Aqui no Brasil a gente tem um sistema de compensação de energia chamado net metering, tá? Não é um sistema feed-in, que a gente fala, que há essa compensação monetária, tá? Então, se você injetou energia na rede, você acumula ali um valor em quilowatt-hora, né, que é a unidade de medida da energia, e você utiliza esses créditos em quilowatt-hora para compensar nos momentos em que você não gera e consome da rede, tá bom? Pergunta do José Francisco aqui, né? Para o sistema on-grid, o projeto tem que ser feito por um técnico em eletrotécnica. É isso mesmo, José Francisco, né? Para que o projeto seja homologado junto à concessionária, é necessário que um técnico em eletrotécnica ou um engenheiro eletricista faça o projeto, né? E seja o responsável técnico e submeta todos os documentos aí para a concessionária, tá bom? Outra pergunta de alguém que não se identificou, os slides serão disponibilizados, eu já falei que sim, tá? O Cláudio aqui perguntando se a energia transferida para a rede pública, aqui é a mesma pergunta que foi feita anteriormente, né? Aqui é o Cláudio falando que foi ele quem fez a pergunta. E aqui eu acho que foram essas as perguntas aqui. Legal, pessoal. Gosto muito da participação de vocês aí. Eu não gosto muito de monólogo, só eu falo, apesar da gente não poder ouvir a voz de vocês, né? Mas fica uma dinâmica mais legal aqui quando vocês participam, tá? Vamos falar um pouquinho do mercado de geração centralizada, tá? Geração centralizada, quando a gente falar isso, tenham em mente que a gente está falando de projetos que são concebidos através de leilões, né? Então, a ANEEL, junto com a EPE, organiza esses leilões, né? A gente sabe aí, são leilões de desagem de energia, né? Há um preço inicial e quem ofertar, quem achar que consegue fornecer energia a um preço menor do que aquele que é o pregão inicial, eles começam a dar o lance, né? E aí estabelece o leilão e, né, alguém vai ganhar aquela concessão, né? E a gente vê cada vez mais uma participação bem interessante da energia solar, tá?
Então, tem que ter leilão, né, tem que ganhar um leilão para poder construir um parque de geração centralizada, e a gente vê esse mercado fluindo no Brasil, né? Tem muito empreendimento sendo construído e tem muito empreendimento sendo expandido, principalmente na região Nordeste, que é a região onde a grande maioria de vocês está, tá? Então, é um mercado, né, esses parques, eles empregam muitas pessoas. A gente tem aqui esse exemplo, uma notícia que foi publicada hoje aqui no Canal Solar, né, pela nossa equipe de jornalismo, falando desse projeto Alex, né, que é um projeto da Elera, né, Elera é uma empresa aí do grupo Brookfield, e ela terminou, né, um projeto de 360 megawatts de pico, tá? Megawatt, quando você vê megawatt pico, pessoal, é potência em corrente contínua, né? Potência de painéis. Né? Amanhã vocês vão ver na aula do Matheus que geralmente a potência de painéis é maior do que a potência de inversores, né? O pessoal vai ficar, quem não conhece aí ainda os projetos de energia solar vai ficar pensando hoje à noite, né? Mas como que é possível colocar mais painéis do que o inversor suporta, né? Mas eu vou deixar para o Matheus responder essas perguntas para vocês amanhã, tá? Então aqui é a potência de painéis solares desse projeto, né? E um projeto somente aqui gerou, né, cerca aí de 1.300 empregos, né? Como eu falei inicialmente, eles são técnicos, são engenheiros, são outros tipos de profissionais da ambiental, né? A gente pensa também, né? Olha o ambiente como é que ele é, né? Tem que ter também uma mão de obra para fornecer alimentação para essas pessoas, né? Então são empregados ali, às vezes cozinheiros, né? Só para vocês terem uma noção de como movimenta a economia, né? A energia solar movimenta a economia brasileira, né? Enfim, existem vários profissionais trabalhando em empreendimentos como esse. Listei aqui para vocês alguns dos maiores, né? Aqui a usina de Pirapora, em Minas Gerais, né? 321 megawatts, né? Quando você vê megawatts aqui, geralmente é potência AC, potência de inversores. Usina de Nova Olinda, aí no Piauí, uma usina grande, a gente já visitou aqui já, né? Nossa equipe do Canal Solar já foi para esse projeto. O projeto de Ituverava, né? Em Tabocas do Brejo Velho, aí na Bahia, tá? São alguns exemplos aqui dos projetos de geração centralizada que a gente tem no Brasil. E falando de geração distribuída, que é onde a grande maioria de vocês vai atuar, com certeza absoluta, né? A grande parte daqueles 500 mil de oportunidades de trabalho que vão ter no mercado, como foi dito lá no início, né? Uma previsão aí da Absolar, serão de profissionais que atuarão com a geração distribuída. Tá? E a geração distribuída ela é acessível para qualquer consumidor de energia elétrica. Né? Não tem a necessidade de um leilão, né? Qualquer pessoa jurídica ou pessoa física que queira instalar energia solar na tua propriedade, ela pode fazer, né? Ela tem a possibilidade de fazer por meio da geração distribuída. Tá? A geração Bruno, distribuída... Oi? Oi, Bruno, me perdoe. Meu claro. amigo, eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho que dar, inicializar a outra live que estamos tendo no outro canal. Tá? Eu vou estar tendo confronto de horários. Tá? Se você não se importar, se puder Claro, terminar aí com o pessoal, amanhã nos veremos novamente. Tá pode certo? deixar. Amanhã, 8 horas, não é isso? Isso mesmo. Pode deixar que eu fico aqui com o pessoal aqui e você pode ir lá para a tua Obrigado, outra aula. obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Valeu, Augusto. Mas vamos continuar aqui então com a aula, né? A gente estava falando da geração distribuída, que teve o seu marco regulatório, né? Quando a gente fala em marco regulatório, a gente está falando de regulação. E regulação, né, ela acaba sendo feita pela agência reguladora, nesse caso aqui da energia elétrica, é a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que publicou esse marco regulatório por meio da Resolução Normativa 482. Essa primeira publicação ela foi feita em 2012, tá? Mais precisamente no dia 17 de abril de 2012, e ela foi a criação inicial das regras para se possibilitar que os consumidores de energia elétrica pudessem construir geradores de energia nas suas unidades consumidoras, nas suas residências, tá?
Então, a gente teve ali uma publicação de regras mais claras que fez com que esse mercado começasse a andar. De 2012 até 2015, a geração distribuída andou pouco, tá? Pouco cresceu a geração distribuída no Brasil, e houve, né, a necessidade de se revisar essa regulação. E aí, em 2015, foi publicada a Resolução Normativa 687, que alterou, que revisou alguns pontos da 482 publicadas lá inicialmente, tá? Até aqui um ponto aqui só para deixar claro para vocês, viu, pessoal? A regulação base da geração distribuída é a Resolução Normativa 482, ela é a principal. As outras que a gente está listando aqui, elas revisaram alguns pontos da 482, mas a 482 é que continua como a norma principal. E o que a 687 fez lá em 2015? Ela elevou a potência máxima dos geradores solares. Anteriormente, em 2012, essa potência máxima era até 1 megawatts, né? Ela foi extrapolada para até 5 mega, né? Quintuplicou. E, principalmente, ela estabeleceu os modelos de geração remota. O que é a geração remota? Eu não preciso ter um gerador na minha unidade consumidora para poder ter os benefícios de se gerar a própria energia. Então, vou dar um exemplo aqui mais claro. Eu posso instalar uma energia solar, um gerador de energia solar na minha residência e aqueles créditos de energia excedente que a gente comentou lá no início, né, que eu tiver em excesso, que eu tiver sobrando, eu posso fornecer para, por exemplo, uma casa de campo que eu tenha, né, obviamente dentro da mesma área de concessão, né, da mesma área da concessionária. Se eu tiver uma outra unidade consumidora, eu posso fazer portar esses créditos, né, que foram gerados de uma unidade consumidora para outra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso instalar um projeto maior do que as minhas necessidades no meu telhado e fornecer os excedentes de energia para as outras unidades consumidoras. É muito comum, por exemplo, né, indústrias, empresas instalarem energia solar no seu telhado e fornecer essa energia em excesso, né, esses créditos que foram gerados em excesso para as residências deles, né? Dentro dessa geração remota, a gente tem a figura do autoconsumo remoto, tá? Da geração compartilhada e dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. No autoconsumo remoto, as titularidades das faturas têm que ser as mesmas, né? Então eu só consigo fornecer créditos em excesso caso, né, a outra unidade consumidora esteja dentro da minha titularidade, aí dentro da mesma titularidade, ou no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, tá? Tem também a geração compartilhada, que a gente tem a figura das cooperativas e dos consórcios, né, de energia, e os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras são aqueles empreendimentos, são os condomínios, né, que tem vários medidores. Eu posso instalar energia solar na unidade consumidora da área comum e partilhar esses créditos de energias com os condôminos, tá? Em 2017, a gente teve essa resolução normativa 786, que foi pouco significativa para a energia solar, né, que o único ponto que mudou foi a obrigatoriedade das concessionárias terem um método digital para homologar os projetos, né? Anteriormente, existiam algumas concessionárias que pediam que a gente entregasse, né, o Project Book, né, os documentos, né, memorial descritivo, projeto elétrico, ART, né, enfim, os documentos fisicamente, né, e a partir de 2017 passou-se uma obrigação que todas as concessionárias fizessem isso de forma digital. E estava prevista, né, uma outra revisão em 2019, né, com uma proposta de alterar o sistema de compensação de energia elétrica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e houve toda aquela discussão da taxação do sol, né, que o sol não é bem uma taxação, depois eu vou explicar melhor para vocês também, tá, mas ficou conhecido o movimento dessa forma. Houve uma mobilização do país todo sobre essa questão, né, foi uma decisão que a agência reguladora tomou, realmente ela foi muito desequilibrada, né? Então a sociedade toda se mobilizou, o presidente da República, né? O legislativo também se mobilizou,
E aí toda essa mobilização culminou aí na criação do PL 5829, tá? PL aí é projeto de lei, tá? Então, antes de virar uma lei, é um projeto de lei. Ele recebeu esse número 5829, que trata aí do marco legal, né? Aí já é o marco legal não regulatório, marco legal porque ele trata de uma lei, tá? E a lei ela tem uma força maior do que uma regulação, tá? Ela tem um poder, se houver alguma divergência entre a lei e a regulação, a lei toma, né? Ela é soberana em relação à regulação. Então, é o que a gente está, é o momento, né? O momento que a gente vive hoje é para falar dessa regulação, desse marco legal, né? Dessa nova lei que está em trâmite. Aqui, rapidamente, só para vocês entenderem também que foi criado ali junto, em 2012, foi feita uma atualização no PRODIST, né, que é um documento também emitido pela ANEEL, né, que é o procedimento, são os procedimentos de distribuição de energia elétrica, tá? E estipulou qual que é o processo para se homologar um projeto de energia solar ou um projeto de geração distribuída junto à concessionária, né? Então tem que haver uma solicitação de acesso, onde você coloca todas as documentações do projeto para a concessionária analisa esses documentos e, se tiver tudo certo, ela emite um parecer de acesso, né? Com o parecer de acesso em mãos, o sistema solar fotovoltaico pode ser construído, tá? Após a construção do sistema solar fotovoltaico, há uma vistoria que é realizada no local para garantir que fisicamente foi executado o projeto de acordo com o que foi liberado ali no parecer de acesso, tá? Entrega do relatório da vistoria, né? Troca do medidor para um medidor bidirecional, né? Na grande maioria das vezes, o medidor que a gente tem nas nossas unidades consumidoras, ele é unidirecional, né? Ele só mede a quantidade de energia que eu consumo da rede. Daí a gente viu que a gente vai injetar energia na rede também em alguns momentos, então eu preciso de um medidor bidirecional para registrar não somente aquilo que foi consumido, mas também aquilo que foi injetado na rede, tá? E aí, feita essa troca do medidor, o projeto entra em operação e o sistema de compensação de energia ele começa a vigorar, tá? Deixa eu ver se tem algumas perguntas mais aqui para a gente seguir, tá? Pessoal, eu estou um pouquinho atrasado aqui, eu peço desculpas para vocês, tá? Mas a gente não vai demorar muito aí, mas eu acho que uns 10, 15 minutos a gente termina, tá? Pergunta do Ananias, se eu acho que o valor dos equipamentos vão estar disponíveis para pessoas de baixa renda em quanto tempo? Ele já está, né, disponível para pessoas de baixa renda. Geralmente, o pessoal de baixa renda, eles têm um consumo de eletricidade menor. Então, geralmente, um projeto ali de 2 painéis solares dá conta ali de um projeto de baixa renda. Inclusive, viu, Ananias, a gente já tem vários cases aí de projetos instalados em favelas, tá? Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. A conta fecha, tá? Faz a conta certinha aí que deve funcionar, tá? Pergunta a dona Ananias de novo, se existe a possibilidade do governo taxar a energia solar. Tá? Eu vou aproveitar até essa deixa da tua pergunta, viu, Ananias? Não se trata de uma taxação, é até o próximo slide que eu vou falar aqui, tá? Quando a gente fala taxação, né, a gente está falando de tributos, né, e taxas. Não é isso que está sendo proposto aqui que estava sendo proposto pela agência reguladora e não é o que está sendo proposto pelo projeto de lei, tá? Mas eu vou entrar aqui mais nos detalhes e eu acho que vocês vão entender. Se não entender, pode colocar a tua pergunta de novo que eu respondo, tá? Pergunta do Cláudio, existe limite de voltagem para instalação em residências de consumo baixo, né? De voltagem não, tá? Aliás, de voltagem existe, né? Para ser considerado um sistema de baixa tensão, ele tem que estar abaixo de 2,5 kV, tá? Já com relação ao limite de potência, né, não sei se também essa é uma dúvida que talvez vocês venham a ter, existe um limite sim para instalações residenciais, que é o limite de 75 kW, que é bastante coisa, tá? A potência consumida máxima aí por uma residência é, em geral, aí, entre 20 e 30 kW de potência, tá bom? Pergunta do Felipe, como a gente sabe se gerou mais ou menos? Tem algum aparelho para monitorar isso? Sim, boa pergunta, Felipe. Geralmente o inversor fotovoltaico, ele já tem um sistema de monitoramento, tá?
e ele consegue identificar qual que é a quantidade de energia que está sendo gerada, tá? Se você quer saber comparar isso com o consumo, você tem que instalar um medidor inteligente ou um smart meter, né? Lá na entrada das tuas cargas, e é possível você sincronizar esse smart meter com o teu sistema de medição do sistema fotovoltaico. Aí você tem uma ferramenta computacional, tá? E essa ferramenta ela vai mostrar ali hora a hora, né? Minuto a minuto, na verdade, tá? O teu consumo e a tua geração, e você consegue fazer essa comparação, tá bom? Pergunta do Guilherme, perguntando se a gente vai ver orçamento de projetos. A gente vai falar sobre projetos amanhã, não hoje, hoje é uma aula introdutória, né? Mas amanhã o Matheus vai passar para vocês esses projetos, e vocês podem cotar esses projetos, por exemplo, com a WDC, que é uma distribuidora de equipamentos, né? E aí eles cotam para você os equipamentos, você consegue valorar a tua mão de obra também, né? Vocês conseguem estimar o quanto de trabalho que está sendo necessário, e aí você faz a formação aí do preço e faz o orçamento para o seu cliente, tá? Haroldo perguntando, pode fornecer para uma família o excedente? Pode, desde que se enquadre em uma daquelas modalidades que eu comentei com vocês, né? O autoconsumo remoto, uma geração compartilhada, esses modelos eles já existem já e são mais do que viáveis, tá? Voltando aqui para a nossa aula, vamos falar das mudanças no sistema de compensação de energia elétrica, tá? Esse sistema de compensação nada mais é do que transformar a quantidade de energia que foi injetada em excesso, né, foi gerada em excesso, que foi injetada no grid, transformar em créditos, né, como a gente vem falando. Então, hoje, como é que funciona, né? Hoje a gente tem uma compensação de 100% das componentes tarifárias da energia, tá? E a nossa tarifa de energia, ela tem uma composição tarifária, como eu estou mostrando aqui nesse gráfico, tá? O que a gente paga na nossa tarifa de energia? A gente paga o que a gente chama de TUS de fio B, tá? Que é os serviços de operação e manutenção dos ativos das redes de distribuição, né? Então, para a rede de distribuição operar, a gente precisa que tenham profissionais trabalhando nela, né? Cai um poste, cai um cabo, tem que ajustar um equipamento, né? E quem faz esse trabalho são as concessionárias, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, em Campinas, quem faz é a CPFL. Na Bahia, quem faz é a Coelba, né? Em Pernambuco, eu não lembro, vou ficar devendo para vocês. E aí, se alguém puder colocar no chat aqui ou no QIA, né, me ajuda aqui, tá? Não lembro qual que é a concessionária. Em João Pessoa, tem alguém de João Pessoa aqui que já se identificou. Em João Pessoa, quem é a concessionária é a Energisa, né? É a Energisa aí em João Pessoa. Então, a Energisa em João Pessoa, por exemplo, ela tem que ser remunerada por esse trabalho que ela faz. E essa remuneração, ela se dá aqui pela TUS de fio B, tá? A gente paga na nossa tarifa também a TUS de fio A, tá? O fio A, ele está relacionado às redes de transmissão, que são aquelas grandes torres que são operadas por outras concessionárias, né? Por exemplo, uma concessionária de transmissão famosa é a Taesa, né? Tem inclusive aí ativos na Bolsa de Valores, né? Uma ação bastante valorizada para quem conhece, para quem está no mercado de ações, com certeza conhece, né? A gente paga também na nossa fatura pelos encargos, tá? Encargos não é a mesma coisa que impostos, tá? Imposto é outra coisa. Encargos são coisas que a gente paga na fatura de energia para, por exemplo, né, fornecer, né, benefícios, né? Quando por exemplo, o produtor rural, né, que tem subsídios do governo federal para consumir uma energia mais barata para fazer irrigação em alguns horários reservados, né? Aquele subsídio, aquela conta de energia mais barata que ele paga, é porque nós todos estamos pagando através dos encargos por aquele benefício. A mesma coisa para baixa renda, mesma coisa para P&D, né? Existem os projetos de P&D do setor elétrico que vocês acreditam que até que algum de vocês já tenham trabalhado, né? A gente paga isso na nossa fatura de energia também, né? Os trabalhos do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, também está aqui nos encargos, né? A gente paga por a conta de combustíveis fósseis lá da região norte também, tudo isso é dividido, né?
A gente paga pelas perdas elétricas também, aqui as perdas técnicas, que são aquelas perdas que a gente tem no sistema de distribuição e transmissão, e as perdas não técnicas, que são os gatos também, né? Então, aquelas pessoas que fazem gato, né, também consomem energia, não pagam por aquilo, alguém paga essa conta e quem paga somos nós, consumidores de energia, tá? Pagamos encargos também aqui sobre a energia e pagamos a energia elétrica, né? Aí, até que, enfim, a gente chegou no insumo energia. Então, antes de pagar a energia elétrica, a gente paga todas essas outras composições, tá? Eu coloquei aqui os percentuais aqui para vocês verem também mais ou menos como é que funciona isso. Isso daqui são médias globais, né, médias nacionais, cada um dos estados vai ter aí uma diferente, tá? Mas essas são as composições tarifárias. E o que a ANEEL propôs lá com a taxação do sol que eu falei anteriormente, ela propôs que não fossem compensados, né, todas essas componentes tarifárias, tá? Eles, né, na proposta deles, eles queriam compensar somente aqui a parcela da TE, né, da energia, né? Então, o que isso quer dizer, o que isso representaria para nós, né? Se a gente gerasse em excesso, por exemplo, injetasse 100 kWh no grid, a gente não compensaria os mesmos 100 kWh, a gente só compensaria 37 kWh, porque descontaria todas as componentes tarifárias que não são da energia, tá? Então, ela propôs ali um sistema de várias alternativas, né? Compensando algumas componentes, não compensando outras, tá? E aí gerou todo aquele buchicho, todo aquele bafafá, né? Virou projeto de lei, e o projeto de lei que está sendo votado, né? Foi votado na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, ela está propondo aqui o pagamento da TUS de fio B, somente aqui nos próximos anos, tá bom? Então, é isso que se trata aí, a taxação do sol. Deixa eu ler mais algumas perguntas. Neoenergia em Pernambuco, obrigado, alguém me respondeu aqui, né? Então, é Neoenergia aí no Pernambuco. Uma pergunta aqui de alguém que não se identificou, né? Muitas vezes as concessionárias não cobram o projeto elétrico em residências. Nesse caso, como proceder quando a instalação do cliente está notadamente feita fora de norma? Tem que adequar, não tem jeito, viu? Tem que adequar, até mesmo porque se você for o responsável técnico por aquele sistema de energia solar daquela residência, se acontecer algum problema, né, você pode ser responsabilizado mesmo que não tenha a ver com o teu projeto e era alguma coisa que estava errado na residência. Então, tem que ser feita a adequação e depois a inserção da energia solar, tá bom? A gente vê muito, viu? Aqui em São Paulo também é bem comum isso. Deixa eu ver aqui uma outra. Como fazer para que um projeto de um gerador fotovoltaico residencial, o executante não fique responsável pelo resto da instalação, juridicamente falando? Tem que garantir que todas que aquela instalação esteja adequada, tá? Você não pode também, como um profissional, negligenciar, né? Vamos supor que você vai instalar energia solar e você vê que os condutores daquela unidade consumidora não estão adequados, né? São condutores que estão já degradados com o tempo. Você não pode simplesmente instalar energia solar, né? Sei lá, aconteceu algum problema e você alegar que o teu projeto está ok, né? Você precisa identificar se as instalações estavam apropriadas, né? Um juiz, por exemplo, né? Ele pode entender que você negligenciou uma situação de risco, tá? Tem jeito. Para uma residência com consumo médio de 40 kW, é possível estimar um custo preliminar de um projeto de instalação de sistema on-grid? Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui, tá? Mas o Matheus ele vai fazer a conta certa lá mais para frente, né? Uma casa com uma demanda, né, de potência de 40 kW, eu imagino aí que ela vai consumir por mês aí cerca de 300 a 500 kWh por mês, tá? Mais ou menos, né? Uma conta aí de aproximadamente 500, 400, 500 reais, tá?
Com esse consumo aí, provavelmente vai ser um projeto de 10 painéis, um projeto aí de aproximadamente 4 a 5 quilowatts de potência, tá? Então, dá para dar uma estimada, mas amanhã o Matheus vai ensinar vocês a não fazerem como eu fiz, uma conta de padeiro, e fazer essa conta no lápis, e de repente até utilizando aqui os softwares também de dimensionamento, tá? Aqui eu tive várias respostas aqui sobre a concessionária no Pernambuco. Eu não sei se são várias áreas de concessão, mas aqui um pessoal falou que é Neo Energia, outros falaram que é Celp, né? Teve alguém que falou que é Energisa aqui, tá? Mas, enfim. Pergunta do Haroldo: professor, como fica a iluminação pública usando energia solar? É possível também, tá? Iluminação pública. A gente participou de um projeto aqui na prefeitura de Brotas, né? Brotas, ela é famosa porque é a cidade do Daniel, aquele cantor, né? E a prefeitura de Brotas, ela instalou energia solar. Depois eu mando para vocês, inclusive, a gente soltou uma notícia sobre isso, né? No telhado da rodoviária, se não me engano, tá? Numa potência nominal para gerar energia para compensar da iluminação pública, tá? É possível também, isso daí tá estipulado lá na regulamentação 482 que a gente viu anteriormente, tá bom? Aqui para falar um pouquinho do marco legal, né, o PL 5829, de autoria do Silas Câmara e relatoria do deputado Lafayette, passou por uma votação na Câmara dos Deputados, né, teve ali uma vitória esmagadora, né, teve 476 votos a favor, somente 3 contrários e outras 3 abstenções. Ele foi aprovado aí com 98%, né, foi avassaladora mesmo, né, passou pelo Senado, né? Agora passou pela Câmara dos Deputados, tá? Então, ele vai agora para o Senado Federal, o Senado vai votar esse texto também. Se não tivermos mudanças significativas, ele já vai para a sanção presidencial do Bolsonaro, tá? A hora que ele sancionar, a hora que ele assinar, vira lei, tá? Se tiver mudanças significativas no Senado, ele vai voltar para a Câmara dos Deputados votar novamente, tá? Falando aqui das principais mudanças que o projeto de lei 5829 propõe, né? Ele primeiro, né? Ele propõe a mudança das regras do sistema de compensação de energia elétrica, tá? Então, essa é a principal, né, alteração. Depois eu vou mostrar outras alterações aí para vocês, tá? Mas ele propõe, né? Então, a partir do momento que ele é publicado, né, vão ter alguns períodos aqui importantes para vocês observarem. Depois eu mando essa apresentação para vocês, não precisam anotar, decorar, tá? Mas basicamente esse marco legal, quando ele for publicado, né, quando for sancionado pelo presidente, a partir em até 6 meses, né, o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, tem que publicar as diretrizes para que a ANEEL elabore as novas regras que vão vigorar depois do período de transição. A gente vai entender um pouquinho melhor isso daí no próximo slide, tá? Período de transição, ele está previsto aí para 6 anos. A partir do 7º ano, irão valer as novas regras que a ANEEL vai elaborar e publicar ainda, tá? E essas novas regras, elas vão ser publicadas pela ANEEL no 18º mês após a aprovação do PL 5829, tá? E, de novo, essas novas regras, elas vão ter que respeitar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, tá? Todos os projetos anteriores ao projeto de lei, à aprovação do projeto de lei, terão garantido as regras que estão vigorando atualmente, tá ok? E os projetos que forem homologados, né, ou que forem aprovados aí em até 12 meses depois da aprovação do projeto de lei, também terão acesso às regras atuais, né? Ou seja, as regras atuais compensam todas as componentes tarifárias, né? Compensa em 100% e não somente em parte, ok? Esse daqui é o cronograma.
Eu listo aqui para vocês as principais mudanças, né? Então, como eu falei, tem o direito adquirido, quem está no sistema de compensação atual vai permanecer, né, até 2045 nesse modelo. Para quem conectar em até 12 meses após a publicação da lei também vai ter esse direito, tá? Outra coisa aqui que está sendo estipulado pelo sistema, pelo projeto de lei é a possibilidade de vender créditos de energia, tá? Mas tomem cuidado, não vai ser fácil assim, não vou poder vender num mercado qualquer. Quem vai poder comprar esses créditos de energia é a distribuidora, é a concessionária local, e isso mediante a uma chamada pública, tá? Então não vai ser, né, uma atualização que o projeto de lei traz, né, mas que não vai abrir a possibilidade de um livre comércio dessas vendas de crédito, tá? Quem vai poder comprar são só as concessionárias. Uma outra diferença que o projeto de lei traz, que é bem significativa, é a questão da demanda contratada para consumidores do grupo A. Então, uma usina fotovoltaica que não consome energia elétrica hoje, ela paga uma demanda contratada de consumo, que em geral é 3 vezes maior do que uma demanda contratada de geração, tá? Com o projeto de lei, essas usinas solares que não consomem energia, que só geram energia, elas vão pagar por essa de geração que a gente fala. O projeto de lei também estipula a questão do bioptante, né? Para quem está no mercado sabe que é uma azia nessa questão, as concessionárias elas interpretam de uma forma diferente do que o mercado, às vezes, de energia solar interpreta, às vezes outras concessionárias dão a possibilidade da opção pelo B, né, de faturamento e não pagar a demanda contratada, outras concessionárias não fazem. E a principal mudança que tem é no sistema de compensação de créditos de energia, tá? Como a gente viu lá anteriormente, esse projeto de lei ele estipula que as unidades consumidoras elas deverão pagar o fio B, tá? Haverá aqui então um período de transição em que não será pago 100% do fio B, né? Mas, né, para quem aderir, por exemplo, depois dos 12 meses da aprovação da lei, vai valer aqui esse cronograma, né, de percentual do fio B, né? O fio B lembra lá que nas componentes tarifárias ele era mais ou menos 28%. Então, no primeiro ano, né, do projeto de lei, ele vai pegar 15% daqueles 28%, depois 30% e por aí vai, tá? Isso daqui para os projetos que têm potência menor do que 500 kW, tá? Então, os projetos residenciais e grande parte dos projetos que estão aí sendo implementados em geração distribuída terão esse cronograma aqui, tá? Projetos maiores do que 500 kW não vai ter transmissão, já vão de cara entrar pagando 100% da fio B, vão pagar também 40% do fio A, que é aquela parcela das redes de transmissão, e vão pagar também os encargos aqui, esse TFSE e PID, tá? Depois desse período de transição, vai valer as regras que serão estabelecidas pela ANEEL, que ainda ela não definiu. Ela vai ter 18 meses para definir essas regras, e essas regras elas devem levar em consideração os benefícios que a geração distribuída irão fornecer aí para o sistema elétrico, né? Então, depois desse período de transição, vai valer aquela alternativa 5, mas levando em consideração os benefícios que a geração distribuída tem, e que esses benefícios serão aqui determinados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Para fechar aqui sobre essa questão do marco legal, eu já vou abrir aqui para as perguntas, para vocês mandarem, porque vocês já mandaram, eu vou ler as perguntas. O marco legal, como eu falei, ele já passou pela Câmara dos Deputados, ele agora está no Senado Federal, e ontem foi nomeado o relator, né? Todo projeto de lei para ser votado numa casa do Legislativo precisa ter um relator. Então, ontem foi nomeado esse relator, que é o senador Marcos Rogério, dos Democratas, né, lá aí de Rondônia, né, lá do norte do país, tá? Então, com essa nomeação, a gente acha que deve andar bastante essa pauta lá no Senado agora, tá? Uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou. No sistema on-grid, quando há uma manutenção na rede da concessionária de energia, qual o dispositivo interno
que bloqueia a tensão que poderia ser injetada acidentalmente, tá? Quando tem uma manutenção na rede, né, não importa se essa energia vem da subestação ou da residência, ela é nociva, né? Ela mata, né? Basicamente é isso, ela é um problema. Então, o que que acontece? A distribuidora, ela vai, para fazer a manutenção na rede, ela vai ter que garantir que a rede esteja desenergizada, né? Aí abrem aqueles religadores, enfim, existem várias formas de fazer isso daí, tá? A partir do momento que aquela rede que vai ser mantida está desenergizada, o sistema de geração solar, né, o inversor, ele tem que estar de acordo com as normas brasileiras, né, a NBR 16149, tá? Não precisa decorar que o Matheus vai falar amanhã disso daí, vai falar sobre essa norma. E essa norma, ela diz que os inversores fotovoltaicos, eles têm que ter internamente um dispositivo que previna, é um dispositivo de anti-ilhamento, né, que esses inversores atuem de forma ilhada. O que seria atuar de forma ilhada? Que eles forneçam energia para a rede mesmo quando não há rede, quando a rede não está ligada. Então, esses inversores, eles vão identificar que aquela rede que em manutenção está sendo desenergizada e ele vai se desligar automaticamente, tá? Isso daí é feito de uma forma bem segura, né? Garante-se que não vai ter energização daquela área que está desenergizada, tá bom? Pergunta aqui da Eli Iglesias, né? Pergunta se, falando que a internet cortou quando eu expliquei sobre compensar a taxa de iluminação pública. É possível sim, tá? Eu expliquei lá, né? Você teve a falha, mas inclusive a gente já participou de um case real aqui na prefeitura de Brotas, né? Aqui em São Paulo, que foi instalado um sistema de geração solar no telhado da rodoviária. Depois eu vou mandar isso daí para vocês também. Eu prometi, vou mandar por e-mail aí, tá? Essa matéria. E essa energia gerada no telhado da rodoviária serviu para abater no consumo, na conta da iluminação pública de todos os moradores ali da cidade de Brotas, tá bom? Pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou também: a medição a ser instalada pela concessionária é específica nos casos de uma residência gerando energia solar? Sim, tem que ser um medidor bidirecional aprovado pelo Inmetro, tá? Então, ele tem que ser capaz de medir a energia que é consumida da rede e também a energia que é injetada na rede, por isso que é bidirecional, tá? E é um medidor específico. Inclusive, a gente teve, agora não é mais problema, mas aqui em São Paulo, a gente teve falta desses medidores e, né, as empresas instalavam energia solar na casa dos clientes e a concessionária não tinha um medidor para trocar, era um problemão, tá? O Haroldo Wellington perguntou aqui qual é o melhor, inversor convencional ou microinversor? Depende da aplicação, Haroldo, depende, né? Como tudo em engenharia, como tudo em projetos de eletricidade, né? Depende da aplicação, depende de como a casa do teu cliente, né? No caso aqui do residencial, como é a instalação industrial, no caso de uma indústria, né? Então, existem alguns parâmetros que precisam ser observados. O Matheus vai comentar um pouquinho sobre isso aí na aula dele, tá? Mas cada aplicação é uma aplicação e cada aplicação tem o seu ótimo, tá? Pessoal, estou estourado aqui no tempo aqui, me desculpem, tá? Mas é que as perguntas aqui tem bastante perguntas e as perguntas foram muito boas, né? Eu adoro aí quando vocês perguntam, que ajuda a vocês mesmos e a mim aqui garantir que o conteúdo seja passado para vocês, tá bom? Falamos então de geração centralizada, falamos de geração distribuída, né? Uma outra possibilidade aqui para energia solar é o mercado livre de energia, né? Mercado livre de energia é aquele mercado onde principalmente as empresas, né? A gente só vale para CNPJs, né? Nem principalmente, né? Só valem para CNPJs. As empresas de grande porte, né, que têm uma demanda contratada pelo menos superior a 500 kW, né, elas não são obrigadas a comprar a energia, tá? A energia da concessionária local de forma compulsória. Elas vão ter que continuar pagando pela conexão à rede, né, pela demanda contratada, mas aquela parcela da energia ela pode contratar de um gerador ou de uma comercializadora, tá?
Para quem não conhece esse mercado, é um mercado bem interessante, é um mercado que tem crescido bastante também no Brasil, tá? Os consumidores, né, de grande porte que estão no Mercado Livre também podem instalar energia solar, tá? Não são as mesmas regras que estão lá na regulamentação 482, não estão também no PL 5829, tem uma legislação própria, tá? Mas eles podem ser enquadrados como autoprodutores de energia ou produtores independentes de energia, tá? Também é uma modalidade bem interessante, um mercado bem específico, mas quem está no Mercado Livre também pode ter energia solar, tá? E para a gente falar aqui também sobre sistemas solares com baterias, é uma vertente bem interessante que está crescendo bastante no Brasil. A gente tem vários casos, tá? Vários casos de energia solar sendo aplicado com baterias, né? A gente tem aqui exemplos, por exemplo, de sistemas off-grid puros, como a gente viu lá anteriormente, é um tipo de aplicação, tá? A gente vê baterias sendo aplicadas a grandes usinas solares, tá? Hoje, uma das grandes, o calcanhar de Aquiles das renováveis, né, sobretudo a solar e a eólica, é que elas não são fontes despacháveis, né? O que é uma fonte despachável? Uma fonte que eu tenho controle. Uma fonte hídrica, por exemplo, que eu tenho um reservatório. Eu tenho controle. Para eu gerar mais ou menos energia, basta eu abrir ou fechar comportas, né? As comportas vão fazer com que passe menos água nos geradores, tá? E ela vai gerar, né, menos energia, por exemplo, tá? Então, ela é uma fonte despachável. A solar, ela gera quando tem sol, né? A eólica gera quando tem vento, né? Então, simplesmente eu não tenho um controle dessas variáveis, né? Quando tem sol, eu gero energia, quando não tem, eu não gero. E uma das formas de tornar a energia solar despachável, injetar energia, mesmo que não tenha sol, é através das baterias, tá? Então, a gente vê já algumas aplicações aqui no Brasil, lá fora também tem aplicações, né, de grande porte com baterias. Outra possibilidade aqui da energia solar com baterias é uma coisa que a gente chama de arbitragem, né? Alguns de vocês já conhecem, né? Já é feito hoje com geradores a diesel, né? Que é, por exemplo, você no horário de ponta, né, dos consumidores de grupo A, onde a energia é mais cara, geralmente, né, geralmente não, antigamente, alguns consumidores, como por exemplo supermercados, indústrias, o que eles faziam? Eles se desconectavam da rede elétrica, né, tinha uma chave de transferência que abria, e eles partiam um gerador a diesel para o gerador a diesel fornecer a energia que era necessária para o supermercado ou para aquela indústria, por exemplo, tá? Hoje, com o preço do diesel nas alturas, não é viável em grande maioria dos estados do Brasil, tá? Os sistemas com baterias de energia solar, eles são viáveis em praticamente todos os estados do Brasil, tá? Tem compensado, tá? O retorno do investimento, tem que investir nesse banco de baterias, mas o retorno de investimento, ele é muito interessante. Então, o que acontece? Durante o horário de ponta, tá? As baterias, elas entram para fornecer energia para aquela unidade consumidora, né? Para aquele supermercado, por exemplo, e esse supermercado não consome da rede elétrica, então é mais barato nessa situação, tá? E microredes híbridas, a gente tem visto cada vez mais microredes com baterias, energia solar e diesel. A gente tem um caso real aqui, que a gente conhece no estado de Goiás, né, onde um sistema com 3 pivôs, ele é alimentado por um gerador a diesel e principalmente baterias e energia solar, tá? Não tem rede, é uma região afastada, o agricultor queria colocar um sistema de irrigação com pivôs, a subestação mais próxima estava a 45 quilômetros dessa propriedade, inviável trazer rede elétrica, e a única forma dele irrigar aquela área era colocar energia solar com baterias e gerador a diesel, né? O gerador a diesel é um backup, caso fiquem vários dias sem bateria, né, o que acontece, né? As baterias não vão, caso fiquem vários dias sem energia solar, a bateria ela não é carregada e aí o sistema ele precisa ser alimentado de alguma forma, né? Aí nesse caso é utilizado o gerador a diesel aí como um backup, tá? E também aplicações aqui de backup em residências, é uma coisa que a gente vê crescendo muito, principalmente por conta dessa crise hídrica, tá? E dentro dessa crise hídrica, né, as pessoas ficam com
medo de ter desabastecimento e está tendo uma corrida muito grande para se instalar energia solar com baterias, principalmente para período noturno ter uma energia sendo gerada ali, tá? A gente tem até um curso aqui de energia solar com baterias no canal Solar, que é bastante interessante, bem interessante mesmo, que a gente trata de todas essas aplicações, que são aplicações mais elaboradas do que os sistemas on-grid propriamente dito, tá? Uma foto que eu mostro aqui para vocês também é um outro estudo da Bloomberg, que mostra que o preço das baterias também está caindo vertiginosamente, na mesma proporção que os painéis solares estão caindo, tá? Cada vez mais a gente vai ver sistemas com baterias também sendo aplicados aqui no Brasil também. Deixa eu fazer mais uma parada aqui para responder perguntas, e já está acabando, viu, pessoal? Prometo agora que já está acabando. Pergunta do Luiz Rocha, gostaria de saber se vão enviar esse material. Vamos sim, Luiz, a gente já falou lá no começo, tá? Hoje talvez vocês não recebam esse material, mas amanhã com certeza vocês terão ele. Né, amanhã vocês vão ter o curso também, tá? Mas vocês vão ter esse material que eu apresentei hoje. Pergunta do Fábio, qual a durabilidade média das baterias? Excelente pergunta, viu, Fábio? A gente tem visto um avanço cada vez maior nessa questão, tá? Para começar, né, as baterias de chumbo ácido, que são aquelas mesmas baterias que a gente tem nos nossos carros hoje, né, existe uma variante, né, dessas baterias para sistemas estacionários. A gente não pode usar as mesmas baterias do carro em sistemas de armazenamento com energia solar, né, estacionárias, porque existem algumas limitações técnicas, né, mas existe a variante dela para esse tipo de aplicação. Essas baterias de chumbo ácido, elas duravam aí, no máximo, né, 5 anos, tá? De 3 a 5 anos. As baterias de íon de lítio, que são as mesmas baterias que a gente tem no celular hoje, que elas já estão disponíveis e já são viáveis para aplicações com energia solar, elas podem durar até 25 anos, tá? Então, um avanço muito grande, ó. Essa daqui, por exemplo, é uma bateria de íon de lítio, tá? Aplicação residencial no Brasil, isso daqui, tá? Essa bateria ela já tem uma durabilidade de 25 anos. Então, ela dura o mesmo tempo que os painéis solares fotovoltaicos. Lógico, você tem que colocar ela numa região, numa localidade onde tem uma temperatura não muito elevada, né? Bateria nenhuma gosta de temperatura, mas desde que você dê em um cenário de temperatura interessante, ela vai durar bem, tá bom? Sem mais perguntas aqui, né? Vamos então aqui partir aqui para nossa parte final, né? Gostaria de deixar para vocês aqui novos modelos, né? Eu já vi alguns comentários às vezes, né, de que a energia solar, o mercado de energia solar ele vai durar mais 5 anos, mais 10 anos, enfim, né? É difícil de predizer, né? Mas o que eu gosto de sempre falar é assim, né? Vamos supor que acabe realmente essa alta demanda por projetos de energia solar, né? A gente tem outras tecnologias. A gente viu que o consumo de energia elétrica ele vai aumentar demais, né? E a gente vai ter que ter novas soluções, novos modelos, né? Elenquei alguns aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui os sistemas de hidrogênio verde, isso daqui é uma coisa que vai acontecer, pessoal. Todas as grandes empresas, né? A Shell, a BP, né? British Petrol, a Petrobras, né? A Gerdau, quem mais? Outro dia eu vi fora Gerdau uma outra, Arcelor, né? Mittal, também uma outra indústria que consome muita energia, e por aí vai, tá? Todo mundo está estudando hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde, como eu falei lá anteriormente, ele fecha o ciclo da neutralidade do carbono, tá? Então, é um mercado aí que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, tá? Ele tem uma sinergia muito grande com a energia solar, tá? Uma outra sinergia muito importante, né, mobilidade elétrica, né, com energia solar, né, que a gente está mostrando aqui um exemplo de um carro, né, com um teto solar, com painéis solares fotovoltaicos, né, é um carro, obviamente, conceito, né, mas a gente cada vez mais vai ver situações como essa, né, você poder carregar as baterias ali do teu carro elétrico, de repente, com um telhado que gera energia solar,
esse é um exemplo. A gente já está vendo caminhões, pessoal, caminhões de carga, né, instalando painéis de energia solar no teto, né? Eu tive aqui um tempo atrás, né, a gente recebeu um grande fabricante de ônibus, né? E ele tinha um problema muito grande, né? Ele tinha lá, né, o ônibus dele para na rodoviária e ele fica funcionando em marcha lenta para deixar o ar-condicionado ligado. Só para isso que ele fica com o motor ligado, né? E ele comentou comigo que essa marcha lenta, ele, além do consumo do combustível, né, operar com a marcha lenta desgasta muito o motor, né? Então eles estavam procurando uma alternativa para encostar o ônibus, né? Continuar a manter o ar-condicionado ligado, né? Para as pessoas que estão ali e não ter que deixar o motor de combustão ligado, né? Então eles estavam olhando para colocar painéis solares no teto do ônibus também, né? Isso são alguns exemplos, né? Quais outros modelos que vocês vão inventar, né? Vocês que são profissionais são técnicos, né? Eletrotécnicos, eletrônicos ou de outras áreas, quais são, né? Outras soluções que vocês irão inventar, né? Tem muita coisa aí para acontecer. Trago aqui um outro exemplo, eu gosto muito desse modelo, isso daqui são telhados na Austrália, né, casas na Austrália. Lá na Austrália existe uma modalidade chamada VPP, né, ou Virtual Power Plants, né, ou plantas virtuais de geração de energia, tá? São essas plantas, essas VPPs, elas são plantas que operam os sistemas residenciais de energia solar com baterias para despachar essa energia, né, uma vez que eles têm baterias, na rede, nos momentos em que a rede está sofrendo. Então, imagina, por exemplo, né, no horário de pico, né, uma rede de distribuição que está ali no talo, né, próximo do teu limite de fornecimento de energia, né, essa VPP ela pode ser acionada por essa concessionária para comandar esses geradores a injetarem a energia na rede e serem remunerados para isso, né? Então ele está ajudando todo o sistema de distribuição e são remunerados pela rede por fazer esse trabalho, tá? Isso já é realidade na Austrália, né? Quem sabe isso daqui também não vira realidade aqui no Brasil, né? É provável, é possível, né? Aqui a gente tem um sistema de bombeamento de água também é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, vai chover menos, né? Então, ao longo dos tempos, a gente vê que, né, há uma precipitação de chuva menor, tá? E essa precipitação de chuva menor vai fazer com que a gente, né, tenha que utilizar aqui de artifícios para, de repente, armazenar água, né? E para fazer esse bombeamento, a gente vai precisar aqui de sistema de energia solar também, tá? Então, esses daqui são alguns outros exemplos que a gente tem pela frente. E para deixar aqui um recado final, né? Deixa eu só ver aqui se tem aqui alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta, né? A gente já está encaminhando aqui para o fim, né? Deixar aqui uma provocação para vocês, né? Eu sei que vocês, né, se vocês estão aqui, tenho certeza absoluta que vocês que estão aqui, né, no final de um dia de trabalho árduo, com certeza que vocês tiveram, né, estão aqui disponibilizando o tempo de vocês para aprender coisas novas, tenho certeza que vocês têm essa preocupação para se capacitar, né, mas a gente traz aqui, né, uma mensagem final de que a capacitação ela é primordial, né, para que vocês atuem nos mercados que vocês estão, não só na energia solar, né, mas trazendo aqui para o nosso mundo da energia solar, que vocês tenham essa capacitação, né. Aqui é um exemplo de um projeto, né, que acabou pegando fogo, né, e a gente presenciou, a gente foi chamado para fazer o laudo, identificar qual que foi o motivo dessa falha, né, e esse sistema ele pegou fogo porque foi projetado por pessoas não capacitadas, né? Foi cometido aqui um erro conceitual gravíssimo, né? E acaba gerando problemas aí para todo mundo, né? E aqui eu mostro para vocês um projeto realizado por pessoas capacitadas, a diferença, né? Que a qualidade, um projeto numa grande indústria, né? Um profissional que começou, eu conheço muito bem aqui essa empresa MySol, né? Parceiro nosso aqui, aluno nosso dos nossos cursos, né? E eles até ajudam a gente a ministrar alguns cursos aqui no Canal Solar. E é uma empresa que começou, né, instalando projetos de energia solar residencial de pequeno porte,
e foi se capacitando, foi fazendo a coisa da maneira correta, né? Cresceu e atende hoje grandes consumidores. Então, é esse recado final que eu quero deixar para vocês, né? Se capacitem sempre, tá? A gente está num setor tecnológico onde as coisas mudam muito rapidamente, e para que vocês entreguem projetos aí de excelência para os clientes de vocês, é mais do que necessário, é vital que vocês estejam sempre buscando por capacitação, tá? Era isso que eu tinha para hoje para vocês, né? Me estendi aqui bastante, mas eu acho que respondi bastante perguntas que vocês tiveram aí também, foi legal, né? Gostei bastante. Seguem aqui os nossos contatos, né? Esse daqui é o contato pessoal meu, né? Atendimento aqui, nos contatos aqui do atendimento do nosso setor de marketing também. Sigam a gente aí nas redes sociais, tá? A gente está bem presente aí no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, né? Sigam a gente também, leiam as nossas matérias, leiam ali o Canal Solar, acessem o canal semanalmente, diariamente, canalsolar.com.br, né? E a gente sempre tem informações aí legais para vocês, tá? Abro novamente para perguntas, não sei se alguém quer colocar mais alguma pergunta, quer fazer algum comentário, né? Quer, de repente, que eu abra aqui o áudio para vocês fazerem um comentário. Se alguém quiser fazer, é só colocar ali que eu já abro para vocês, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem aqui as colocações. Quem que levantou a mão aqui? O Leandro Brito. O Leandro quer falar alguma coisa, Leandro? Eu vou abrir o teu microfone. Se você quiser falar alguma coisa, pode clicar aí no botãozinho do microfone e pode falar. Está aberto aí para você. Olá, meu nobre. Boa noite a todos. Estás me ouvindo? Estou sim, estou ouvindo bem aqui. Rapaz, em relação à questão, falando aí de outro país aí, né, que eles acionam as residências para ter a demanda suprida, né? Eu acho meio difícil aqui no Brasil, cara, porque a maioria do sistema convencional brasileiro, ou seja, as maiores ações brasileiras que a gente percebe é que é concentrada na mão de senadores e deputados federais. Quando eles não estão como senadores e deputados federais, eles colocam laranja lá para votar leis para barrar e dificultar os clientes e os consumidores a ter acesso a esses produtos. Ou seja, ao invés deles votar um projeto que é para facilitar, se popularizar, não, eles votam um projeto para dificultar o acesso, inibir, ou seja, dificultar o acesso às pessoas. Eu acho muito difícil esses projetos chegar aqui no Brasil, porque eles tentam dificultar e não facilitar o acesso para toda a sociedade, que seria muito mais viável para a questão de evitar ter que construir usinas hidrelétricas e questão ambiental e outras coisas, né? Não, legal. Obrigado aí pelo teu input aí, Leandro. Enfim, né? O Brasil tem os seus desafios, né? Mas a gente especular de que de repente não virá para cá, né? Políticas como essa, é muito baseado no status quo, né, de como a gente tem as coisas hoje, né? Mas as coisas podem mudar, né? Eu acho que essa questão da taxação do sol, né, entre aspas, aí a gente é um exemplo disso, né? A sociedade, os profissionais se organizaram, as associações dos profissionais, assim como a associação dos técnicos aqui, as associações do setor se uniram e cobraram da opinião pública, né? Ou cobraram da agência reguladora uma posição mais equilibrada, né? E essa mobilização ela aconteceu, chegou no legislativo, chegou na Câmara. E hoje, se a gente tem aí a possibilidade de ter a energia solar perpetuando no Brasil, tem muito a ver com esse movimento, tá? Então, cabe a nós, né, profissionais, sociedade, se organizar e cobrar dos nossos parlamentares, dos nossos governantes, né, ações como essa. Eu acho surreal, tá, Leandro, e todo mundo, né? Eu acho surreal um país como o Brasil falar em crise energética, né? É um absurdo, né? Com todos os recursos naturais que a gente tem nessa terra, a gente tinha que ser o último, né, país do mundo sofrendo com essa questão. E, no entanto, nós somos o único país do mundo sofrendo com isso, né? É muito a ver com a não diversificação da nossa matriz. Aí seja por interesses
conflito de interesses com um ou outro grupo econômico ou com um ou outro, enfim, governante parlamentar, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, não gosto de discutir políticas, né? Política, né? Não políticas, mas pode ser que aconteça, né? E a gente vai ter essa necessidade, né? O Brasil tem que aprender com esse momento que a gente está vivendo, com essa crise hídrica, de que a gente precisa descentralizar a geração de energia, né? Que a gente precisa diversificar a produção de energia. E a energia solar com baterias está aí para isso, tá bom? Obrigado aí pela participação, viu, Leandro? Mais alguém aí? Opa, obrigado. Mais alguém aí que quer fazer algum comentário, né? Levanta a mão aí que eu abro o microfone aqui também. Chegaram aqui algumas questões, tá? Deixa eu ler aqui a pergunta do Marcos. O técnico em edificações pode assinar pelo projeto fotovoltaico? Não pode, Marcos, né? Os técnicos em edificação, eles não têm atribuição elétrica, né? Então, o projeto ali da energia solar, ele não pode ser de responsabilidade técnica do técnico em edificações, tá? Então, aí você teria que fazer um curso técnico você teria que se tornar um eletrotécnico, né? Fazer o curso aí. Eu não sei quanto tempo que é o currículo, né? Mas, se eu não me engano, é 2 ou 3 anos, né? Fazer aí, cursar, e aí você vai ter a possibilidade, tá bom? Outra pergunta aqui, tem algum material que explica como fazer para compensar a iluminação pública com a GD? Pois todos os materiais que já vi, nunca achei falando dessa possibilidade. Não tem nenhuma regra específica para isso, né? O que vai acontecer, né? Quem paga pela iluminação pública é o município, né? Como é que eu posso te dizer? É a prefeitura, né? É a administração municipal. Esse o termo, né? Então, tem que ser instalada uma energia solar numa propriedade que seja de titularidade do município, né, da prefeitura, e aí ele pode fazer acreditação para sistemas de iluminação, tá? Eu participei desse projeto aí da Prefeitura de Brotas, está lá operando, tá? Se de repente você tiver um projeto como esse, tiver um case real, você pode me contatar, ó, anota o meu número e me chama no WhatsApp aí. Às vezes eu demoro para responder, tá? Meu WhatsApp aqui tem dia que é impossível aqui, mas eu sempre respondo, ou me liga também, né? Eu sempre retorno. E aí, de repente, eu conecto você aí com o pessoal da Prefeitura de Brotas e o pessoal que implementou o projeto, que inclusive foi o pessoal da MySol que eu citei aqui, tá? Então, não tem nada de específico, não, é fazer o projeto mesmo, tá? Pergunta do José, mesmo o off-grid tem que ser o eletrotécnico? Sim, José, tem que ter, né, responsabilidade técnica por projetos que envolvem eletricidade, tem que ser o eletrotécnico, mesmo que não tenha conexão com a rede, tá? Tem eletricidade ali, não está conectado à rede, mas tem eletricidade, tem que ser um técnico eletrotécnico para ter a responsabilidade civil ali. Engenheiro civil também não pode, tá, Júlio Bento? Tem que ser engenheiro eletricista ou eletrotécnico, tá? O engenheiro civil também não pode. O engenheiro civil pode ser responsável técnico por instalações elétricas, né? Mas aí o CREA, ele entende que geração, né, por ser um elemento ativo, tem que ser um engenheiro eletricista ou um engenheiro de energia também pode ser esse responsável técnico, tá? Eu acho que é isso, deixa eu ver se tem mais alguém que levantou a mão aqui. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, mais nenhum comentário, né, a gente encerra por aqui. Agradeço aqui a participação de todos vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Nós iremos mandar esse material para todos vocês, a gente tem um e-mail aqui das pessoas que fizeram inscrição, tá? A gente manda aí o PDF para vocês guardarem, né? Amanhã a gente dá sequência com o curso, né? O curso vai começar às 8 horas da manhã e na sexta-feira também, ok? Então, uma boa noite aí, um grande abraço a todos vocês, a gente se vê amanhã.